Olá, viva, sejam muito bem-vindos. E da pedra se fez vinho. É de facto uma forma brilhante de caracterizar um legado natural de extrema riqueza, uma beleza paisagística fenomenal como é a da cultura da Vinha do Pico. Esta semana vamos viajar até aos extensos campos de lava da Ilha Montanha, até à sua rede de longos muros de pedra, que são também uma representação da arquitetura tradicional da ilha, a que se alia, de resto, também uma fonte de diversidade ambiental verdadeiramente rica e digna de registro. É Património Mundial da Unesco, desde 2004. A paisagem da cultura da Vinha da Ilha do Pico é o tema central da nossa conversa de hoje. O nosso convidado, um dos seus guardiões. Paulino Costa, o diretor do Parque Natural do Pico, muito obrigado por ter vindo a este Magazine Verde. Um guardião de um tesouro importantíssimo. Vamos caracterizar esta paisagem. O que é que está na origem desta autêntica manta de retalhos de que dispomos na Ilha Montanha? Muito obrigado. É realmente uma paisagem fantástica e é um orgulho poder ser o guardião dessa paisagem, se assim podemos dizer. Esta paisagem é única no mundo. Começa com a própria ilha, com a formação da própria ilha. A Ilha do Pico é uma ilha muito jovem, com cerca de 300 mil anos. E esta parte ocidental da ilha, onde temos esta paisagem, é a mais jovem da ilha. Portanto, os primeiros povoadores, quando chegaram à ilha, olharam para aquele solo, sem linhas de água, sem solo, praticamente no sítio, e não povoaram aquela parte da ilha, porque era um solo improdutivo. Só mais tarde é que as ordens religiosas, ao experimentarem o cultivo da vinha, viram que afinal aquela zona poderia ser uma zona com a potência para a cultura da vinha. E aí houve um autêntico milagre, ou seja, o homem do Pico conseguiu transformar um solo improdutivo, aparentemente improdutivo, num solo produtivo que criou imensa riqueza. Portanto, arranjando a pedra, rearranjando o território e transformando realmente um solo improdutivo num solo que formou esta grande paisagem com este rendilhado de muros, um trabalho mesmo de grandes dimensões e hercúleo, se assim se pode dizer. Mas com um método de cultivo, desde essa altura, muito peculiar. Ou seja, nas próprias fendas. O que faz esta paisagem mesmo única tem a ver com as uvas, os bacelos, são plantados não na terra, não no solo, mas sim na própria rocha. Ou seja, é aproveitado algumas fendas que a rocha tem, é colocado o bacelo, um pouco de terra só para aguentar o bacelo, mas o que torna mesmo diferente é isso, é que a vinha plantada cresce, nasce na própria rocha. E, de facto, nas zonas junto à costa, as populações foram, de alguma forma, atiradas para cotas mais altas da ilha e, de facto, estendemos estas zonas de vinhas, que é a paisagem protegida e património mundial, junto à costa da ilha, correto? Exato. A vinha dá-se principalmente nesta zona entre os 100 e 200 metros, eventualmente até aos 300 metros, mas nos 100 e 200 metros será a faixa onde há maior produção e mais qualidade. Portanto, os grandes senhores, que eram os grandes proprietários dos terrenos naquela altura, como eram os proprietários, queriam ter o maior rendimento possível. Então não autorizavam que os trabalhadores, ou seja, que a população pudesse construir os seus terrenos. Esses terrenos, os grandes senhores tinham as suas casas solarengas, os solares, as ordens religiosas tinham também as suas ermidas e conventos, havia toda a parte industrial, portanto os lagares, os armazéns, os alambiques, nesses terrenos, mas a população só poderia construir as suas casas fora da zona produtiva. Portanto, acaba por haver aqui um ordenamento do território de uma forma natural, condicionada com a produtividade dos terrenos. Os muros de pedra. É comum dizer-se que são os muros de pedra que devolvem um estatuto de imensa qualidade às vinhas. Pois aqui é uma conjugação de fatores. Exato. Aqui há dois fatores interessantes. Primeiro, quando chegaram lá, viram que havia muita pedra espalhada, não é? Portanto, essa pedra tinha que ser arrumada para poder plantar a vinha. Tínhamos que dar uso à pedra. E, por outro lado, estamos a falar de uma zona em que há vento, em que o mar está próximo, ou seja, há aqui o chamado rocio do mar, o spray do mar que entra por terra dentro, os ventos fortes que vão queimar a vinha. Então, tínhamos que criar um esquema de abrigar as vinhas dessas intempéries. Então, pegou-se na pedra que existia a mais no território e construíram-se então os muros que vão abrigar as vinhas do vento e do mar. Portanto, é feito quase como um labirinto, portanto, mas de uma forma muito bem arquitetada, de forma a que temos muros mais altos junto ao mar para impedir que
esses problemas do vento e do mar, e depois há uma rede que chamamos os currais, que são pequenos retângulos, onde dentro desses currais de pedra são plantadas cerca de 3 pés de vinho em cada um deles, e um sistema de passagens entre os muros para que as pessoas pudessem circular na tarefa do dia-a-dia e depois também nas vindimas, mas criou-se um rendilhado labiríntico por toda a ilha, portanto, à volta de toda a ilha foi criado uma rede de muros realmente que servem de abrigo a essas vinhas. Temos aqui 2 locais emblemáticos no Pico, e talvez os mais conhecidos, corrija-me se estiver enganado, o Lagido da Criação Velha e depois também o Lagido de Santa Luzia. O Lagido de Santa Luzia, portanto, aquele que apresenta, ao contrário da Criação Velha, alguma edificação, não é? Exato, portanto, a paisagem da cultura da vinha essencialmente desenvolve-se em 2 áreas, na zona oeste da ilha, entre São Mateus e Criação Velha, e depois na zona norte, mais ou menos, portanto, entre as Madalena Bandeiras e Santa Luzia. O Lagido da Criação Velha é o que chamamos o coração da paisagem. Foi uma zona que se manteve sempre em produção desde o princípio, desde o princípio do povoamento, finais do século XV até à atualidade. Aquele local mais bem preservado, onde encontramos realmente uma paisagem muito bem preservada. O Lagido de Santa Luzia acaba por ser um local, um núcleo costeiro de edificações, onde podemos ver as adegas, os armazéns, os alambiques, as casas senhoriais, também muito bem preservado, portanto dá para nós percebermos melhor como se organizariam os núcleos no passado. Há uma expressão que acho interessantíssima, rola-pipas. Portanto, quando falamos em rola-pipas, estamos a falar do empedrado, ou talvez dos trilhos que foram criados, porque havia uma imensa dificuldade nesses terrenos em transportar o produto que advinha das vinhas. Não é? Na altura, portanto, século XVI, as redes de acessibilidade eram muito complicadas, quer por terra, quer por mar, era muito complicado as pessoas circularem de sítio para sítio. Portanto, numa primeira fase, teriam que transportar o vinho dos armazéns, das adegas, até outros locais, como por exemplo os pequenos portos, e aí era feito com carros de bois, que deixavam uns sulcos na rocha, chamados as rilheiras, que ainda hoje se mantêm lá, e depois havia a tarefa de colocar o vinho em pequenos barcos, que depois iriam até ao Porto da Horta, para depois serem exportados. O Pico não tinha, na altura, uma boa baía, um bom porto, que pudesse fazer essa trasfega. Portanto, eram em pequenos portos, em pequenos ancoradores, que se fazia essa passagem, que se rolavam as pipas até aos pequenos barcos. E para facilitar esse acesso aos barcos, eram esculpidos na rocha pequenas passagens para que as pipas pudessem ser roladas até aos barcos, daí o nome rola-pipas. Portanto, era uma tarefa muito complicada a circulação das pessoas entre os locais. Vinhas de qualidade e uma rede extensa de muros, mas a nossa riqueza não se resume a isso. Nesses mesmos locais nós temos uma diversidade ambiental e uma riqueza de biodiversidade incrível. Exato. Quanto a mim, e também como gestor de um parque natural, é um desafio interessantíssimo conjugar, por um lado, toda a gestão do património cultural que o homem acabou por implementar na Ilha do Pico, aliado a um património natural de grande qualidade. Temos, nesta área também de património mundial, temos uma biodiversidade e uma geodiversidade muito interessantes, de excelente qualidade. Por um lado, a geodiversidade, porque é o solo, portanto, são estes campos de lava, são esquadras lávicas muito recentes, a que localmente chamamos lagidos, que vão ser a base para toda a produção do vinho. E já agora uma particularidade é que esses campos de lava, portanto, a lava basáltica negra, vai fazer com que durante o dia vai absorver o calor e depois, gradualmente, durante a noite, vai libertar esse calor de uma forma muito lenta, fazendo com que a água que está nos bagos de uva vai evaporando e assim concentra o açúcar no seu interior e dá um teor alcoólico excelente. Portanto, também é uma das pequenas particularidades. Mas, portanto, a geologia, com as várias formas de relevo, com grutas, com lavas encordoadas, com imensos exemplos de rara beleza que realmente marcam a geodiversidade deste local, e depois também a biodiversidade. Temos habitats costeiros muito variados, com espécies endémicas, associados a tudo isto. E costumo dizer que, normalmente, no muro de pedra, nós temos três aspectos completamente diferentes que podemos observar. Portanto, o muro
é feito da rocha local, ou seja, estou a aprender sobre a geodiversidade local, porque a rocha que forma o muro é a rocha que está naquele local. A biodiversidade, porque no próprio muro de pedra vão crescer líquenes, podem servir de abrigo para morcegos, podem servir de abrigo para algumas aves, portanto, temos a biodiversidade presente à mesma no muro. E depois o aspecto histórico-cultural, portanto, foi o homem que fez aquele muro. Portanto, num simples muro de pedra, pedra sobre pedra, nós conseguimos perfeitamente distinguir 3 fenómenos importantíssimos. Fantástico, doutor. Fantástico. É um local património da humanidade, classificado assim pela Unesco em 2004. Ainda nos lembramos com certeza da decisão que foi, creio, tomada na China. Pelo Comitê. Em 2004, contudo, é bom ressalvar, era uma zona que estava sujeita um pouco ao abandono, ou estarei errado? Exato. Em 2004, todos estávamos cientes do valor daquela paisagem, mas um dos problemas que a paisagem tinha é que era uma paisagem ameaçada de se extinguir, porque a maior parte dos agricultores eram pessoas com 60, 70 anos, ou até mais, proprietários de 3 alqueires, 4 alqueires de terreno, em média, o que estava a acontecer um abandono gradual da produção de vinho. Com a classificação da paisagem da cultura da vinha em 2004, o Governo Regional criou um sistema de incentivos muito importantes, não só para a manutenção dessa paisagem, mas também para a reabilitação de áreas abandonadas de vinha, e gradualmente fez com que se invertesse essa tendência de abandono. Com estes apoios, gradualmente houve um retorno à produção da vinha. Gradualmente, em 2004 tínhamos cerca de 150, 160 hectares de vinha em produção, e nestes 10 anos, gradualmente começou a haver um aumento de recuperação dessa área. Havia a noção de que tínhamos que arregaçar as mangas e fazer algo em tempo útil. Se não houvesse esta classificação em 2004, se não houvesse estes incentivos, estes apoios à recuperação das vinhas, se não fosse feito também, na altura fundamental, um plano de ordenamento que regulamentasse as construções, a edificação, a volumetria, a tipologia das habitações em toda esta área de paisagem da cultura da vinha, corria-se o risco realmente desta paisagem poder desaparecer e ficarem apenas pequenos vestígios dessa paisagem. Esta conjugação de fatores, de um plano de ordenamento, de um conjunto de apoios, fez com que realmente houvesse uma revitalização da paisagem e a paisagem, em vez de moribunda, ficasse uma paisagem como é hoje, uma paisagem viva e ativa, gerando mais-valias para toda a comunidade. Esses incentivos depois foram largados também em 2008 à área envolvente, ou seja, a chamada zona tampão. Exato. Correto? Em 2004 começaram os apoios apenas dirigidos à zona classificada, portanto, ao núcleo principal da paisagem, mas depois em 2008 esses apoios foram estendidos não só à área classificada, mas também à zona tampão, portanto, uma zona envolvente, a área mais importante. Portanto, o resultado de tudo isto e deste investimento que aí fizemos foi que numa década foi possível duplicar a área, portanto, a produção, dinamizar essa zona de tal forma. Não só conseguimos duplicar, que realmente são números muito interessantes, passámos de cerca de 160 hectares de área de produção para cerca de 390 hectares de área em produção, mas também a população, portanto, os viticultores também são outro tipo de pessoas. Temos jovens de 30, 40 anos a apostarem neste processo. Estamos a ver áreas cada vez maiores, portanto, começam a haver produções de 5 hectares, 7 hectares, 10 hectares, até mesmo 30 hectares. Portanto, começamos a ver que há uma maior rentabilidade, portanto, há um impacto direto entre esta atividade e a economia local. Esses incentivos não se limitam apenas à reabilitação do espaço propriamente dito. Há uma preocupação, doutor, de chamar esta gente nova ou chamar-lhes a atenção para esta importante dinâmica económica através de outras situações, festa anual das vindimas, por exemplo, um museu ou um centro de interpretação do vinho. Há essa preocupação. Exato. Por um lado, existe um conjunto de infraestruturas, como realmente um polo do Museu do Pico, que é o Museu do Vinho. Também temos o Centro de Interpretação da Paisagem da Cultura da Vinha. Portanto, há infraestruturas que dão a conhecer esta cultura, né? Mas, por outro lado, uma mostra, uma prova de que realmente a paisagem está viva, vemos que há um conjunto de iniciativas que aparecem. Desde as empresas de animação turística começam agora, neste momento, a criar pacotes turísticos
dentro da paisagem da vinha, começamos a ver os próprios vinhos a referirem nos seus rótulos que são produzidos em região Património Mundial. Há um conjunto de festas, chamadas Festas da Costa, que são festas tradicionais, com os petiscos, com a chamarrita, com os percursos pedestres. Portanto, há aqui um conjunto de animação, de provas de vinhos também associadas, aqui um conjunto de atividades de animação genuínas da nossa comunidade, que dão a conhecer não só aos locais, mas também a quem nos visita, este património riquíssimo. E não há dúvidas nenhumas de que os jovens estão, de facto, despertos para a necessidade de manter viva esta paisagem e dinâmicos. Exato. Estes processos, quando falamos em património mundial, são coisas que levam sempre algum tempo. Ou seja, o primeiro impacto normalmente é um pouco negativo. As pessoas normalmente estranham um pouco este tipo de classificação porque criam um conjunto de restrições a que não estavam habituadas. Passando algum tempo, começam a perceber as mais-valias que poderá trazer. E hoje em dia, considero que já passámos os 10 anos daquele marco histórico, já vamos a caminho dos 12, as pessoas têm a noção que realmente esta paisagem, este património mundial, pode ser uma mais-valia para eles, pode trazer algo de lucrativo para eles, não só o facto de preservarmos um bem que é nosso, que é toda a humanidade, mas também criar riqueza, criar economia na ilha. E realmente vê-se, porque de ano para ano, cada vez há mais atividades, há mais atividades relacionadas com a paisagem, o que mostra realmente que as pessoas veem esta paisagem com orgulho e como uma mais-valia para a ilha e para a região. E temos sempre que colocar algumas restrições, certo? Porque Exato. não podemos correr o risco de destruir esta importante riqueza, não é? Como falei há pouco, a questão do plano de ordenamento, quando aparece, um conjunto de regras para dentro da paisagem, claro que numa primeira fase há este impacto em que as pessoas não podem construir como querem, não podem fazer aquilo que querem, não é? Há sempre uma fase de adaptação. Em que áreas em concreto é que é importante sensibilizar, doutor? A começar pelo tipo de construção. Portanto, se não houvesse este tipo de regulamento, as pessoas fariam casas completamente desenquadradas, poderiam fazer casas desenquadradas com a realidade, poderiam abrir caminhos, por exemplo, em zonas onde temos uma unidade de vinhas que descaracterizariam, por exemplo, essa área, poderiam fazer algumas atividades nocivas para não só para a vegetação, mas também como para a geologia e para a cultura da vinha. Portanto, tem que haver aqui um controle no tipo de atividades. Mas realmente, se não fossem estas regras a serem criadas, corria-se o risco de haver uma grande descaracterização do local. Bom, creio que, como guardião deste importante tesouro, a paisagem da cultura da vinha do Pico lhe deverá roubar imensa atenção na sua qualidade de diretor natural do Pico, mas deixe-me, antes de terminarmos o programa de hoje, não posso deixar de lhe falar de outras questões que têm a ver com a sua função. Na Criação Velha, justamente uma das zonas emblemáticas, nós temos um dos trilhos melhores do mundo, ou pelo menos assim é considerado. Exato, temos um trilho, um percurso pedestre homologado na rede regional de trilhos pedestres, chamadas Vinhas da Criação Velha, que passa pelo meio das vinhas, do coração do património mundial. E realmente é um trilho que já foi reconhecido por jornais, por revistas da especialidade, como um dos melhores trilhos do mundo, uma vez que o visitante que percorre o trilho tem o privilégio de passar em pequenas canadas no meio das vinhas, de uma paisagem absolutamente diferente. Não o trilho em si, em concreto, mas toda a sua envolvência, exato, que é única. O trilho associado a toda a envolvência, que realmente é única. Este tipo de trilhos pedestres, percursos pedestres, são muito importantes na paisagem. Nós, além deste trilho, temos mais outros 3 trilhos, que realmente tem muita procura, porque é uma forma do visitante, da população local, poder aprender alguma coisa, porque há informação associada aos trilhos, e ter um contacto muito próximo com a natureza e com a paisagem da cultura da vinha. De uma forma geral, e com toda esta beleza paisagística, olhos postos no futuro, o que é importante preservar e acautelar? Julgo que o grande trabalho, o primeiro grande trabalho, a primeira grande etapa, está neste momento cumprida. Portanto, conseguimos estancar esse tal abandono e agora vamos na segunda fase, que é potenciar cada vez mais toda a paisagem, ou seja, com o nome Unesco, Património Mundial, com as vinhas cada vez mais a serem reabilitadas, cada vez poderemos ter mais produção de vinho, podemos criar mais valias para a população local, poderemos atrair mais visitantes através do que temos para oferecer, como os centros de visitantes, como os próprios percursos pedestres. Portanto, estamos agora numa fase de potenciação da paisagem, de dar, através deste nome Unesco, podermos trazer mais visitantes, gerando mais valias para toda a população. Até porque, para nós mantermos estas classificações, temos que dar respostas, naturalmente, à altura
estes Exato. comitês, É correto? fundamental, portanto, nós ao classificarmos a paisagem temos um conjunto de obrigações para cumprir, temos relatórios periódicos em que temos que provar que realmente estamos a gerir a paisagem de uma forma correta, de acordo com os pressupostos da sua classificação. Portanto, é fundamental mantermos os padrões de qualidade, senão não seríamos património mundial. Para ser património mundial, temos que manter estes padrões e reportar regularmente aquilo que fazemos. Há um plano de gestão associado a toda esta área, portanto, é fundamental mantermos as coisas como devem ser, com qualidade. Dr. Paulino, agradeço-lhe imenso o facto de ter estado connosco no programa de hoje, nesta edição do Magazine Verde, e de nos ter enriquecido o nosso programa com esta beleza paisagística tremenda, esta herança natural que temos na Ilha do Pico, que importa de facto preservar e acautelar. O melhor sucesso para o Parque Natural do Pico. Muito obrigado. Quanto a si, agradeço imenso mais uma vez a atenção que nos dispensou. A fechar, deixo-vos um habitual convite para a visualização de algumas fantásticas imagens que encerram sempre o nosso programa, marcando desde já encontro consigo para a próxima semana, para uma nova edição do Magazine Verde, em que iremos abordar o tema da gestão de resíduos. Até lá, fique bem.